Bem, meus queridos, falando um pouco aqui sobre a questão da escravidão, né? A escravidão, ela foi uma prática muito antiga e comum, né? Antes de Cristo já se praticava a escravidão na própria África, né? A escravidão, não só na África, mas em reinos antigos da Ásia, por exemplo, né? Elas eram praticadas por vários motivos, né? Dentre os mais conhecidos era a escravidão por dívida, né? Você devia algo a uma pessoa e você se oferecia para ser escravo dessa pessoa para quitar, né? Pagar a dívida. Outro modo de escravidão muito comum na antiguidade, gente, era os prisioneiros de guerra, porque naquela época os reinos, né? Os reinos antigos de África, Europa, Ásia, havia muitos conflitos entre eles. Então, geralmente, os perdedores se tornavam escravos dos vencedores, né? Os escravos também, gente, tinha aquela situação. Havia os escravos domésticos, né? Que ajudavam em casa, né? Ajudavam nas fazendas, né? Muito mais tarde, já aqui no Brasil e nas outras colônias, né? Colônias da Espanha, da Inglaterra, da França, foi que a escravidão se tornou um comércio, né? Passou-se a fazer o tráfico de escravos da Europa para as colônias, especialmente da América, né? Brasil e outros países aqui do lado que eram colonizados pela Espanha, pela França, pela Inglaterra, tá bem? Então, gente, havia também, há muitos séculos atrás, na Europa e em outros lugares, a questão da relação entre senhor e servo, não é? O que era essa relação? O senhor tinha uma fazenda e o servo trabalhava para ele e pagava tributos a ele, né? Impostos. Esses impostos era tipo um tanto da plantação, né? Um tanto da colheita ele dava para o senhor, outra parte ele ficava. Houve também um sistema chamado colonato, não é? O colonato era assim, um grupo, uma família se fixava numa fazenda e ali ele devia total obediência, né, ao dono da fazenda, né, ao senhor. Esse período também foi chamado de feudalismo, né, onde havia os senhores feudais, que eram os donos de fazenda, certo? Mas a escravidão, ela se intensificou, né, porque aqui era mais uma relação de submissão, né? Não era assim essa escravidão da pessoa ser açoitado, né, ser perseguido, que nem foi aqui no Brasil e em outras colônias da América. Com o aumento do tráfico de escravos, né, do comércio de escravos, certo, gente? Foi feito um processo de roedura na África. O que foi esse processo de roedura? No litoral africano tinha pontos onde você podia comprar escravos para levar para as colônias, né? Então Portugal ia lá pegar escravos na África, não é? A Espanha ia, os franceses iam, os ingleses, para levar para suas colônias, em especial na América, tá bem? No Brasil, gente, foi mais ou menos a partir do século XVI, que começaram a trazer escravos, né, de, por exemplo, Moçambique, né, de Angola, países africanos, para o Brasil, tá bem? E também a Espanha trouxe para suas colônias aqui do lado, que é a Argentina, Colômbia, Venezuela e outros, certo? E geralmente essa troca, essa compra era feita através do escambo, né? A troca. O escambo é uma troca. E aí o pessoal dava joias, dava tecidos, dava um produto que era muito vendido aqui, que era o fumo, não é? Cachaça, tudo bem? Armas diversas para trocar por escravos. Então, muitos escravos, milhões e milhões de escravos, foram trazidos, né, lá do continente africano para as colônias americanas. E o trabalho escravo, no caso, no Brasil, ele durou aproximadamente 350 anos, né? Começou por volta do ano 1570, não é? 1570, e a Lei Áurea foi em 1888, que aboliu a escravidão. No entanto, as escondidas ainda continuou por mais alguns anos. Então foi aproximadamente 340, 350 anos de escravidão aqui no Brasil. Tudo bem? Uma coisa que eu acho assim também muito importante a gente falar, gente, é que quando esses africanos vinham para as colônias, as famílias se separavam, né? O pai ia para um lugar, a mãe ia para o outro, os filhos iam para o outro, não é? A religião dos africanos era banida da sociedade, não se deixava os africanos ter a religião deles, ter a cultura deles, né? Muitos não podiam nem falar sua língua, né? Se falassem sua língua,
a língua própria deles, eles eram punidos, eles eram até mortos, não é? Porque os colonizadores tinham medo deles fazerem revoltas, não é? E fugirem. Mesmo assim, muitos africanos resistiram, né? Implementaram fugas, né? Formaram quilombos, que eram grupos, comunidades que resistiam à escravidão. Mas ainda assim, o tráfico negreiro, né? Que era o comércio de escravos, ele perdurou por séculos e séculos nesse mundo, né? Uma coisa também interessante de falar, gente, é que os africanos, eles vinham da África para a América, né? Aqui, o nosso continente, eles vinham dentro dos navios negreiros, né? Eram navios muito grandes, mas eram sujos, né? Não tinha questões de higiene. Os negros iam nos porões, né? Que era lá no último compartimento do navio, e lá eles não tinham banheiro, né? As fezes ficavam espalhadas lá por onde eles estavam. Geralmente o lugar tinha capacidade para levar 200 negros e colocavam lá 300, 400 negros. Então era um por cima do outro. Então muitos deles morriam, né? Muitos deles ficavam doentes, não tinha ninguém para tratar. Então às vezes um navio negreiro desse vinha trazendo 1.000 africanos, né? E talvez chegava aqui só 200, 300. Muitos morriam e eram jogados no mar no meio da viagem. Naquela época as viagens duravam dias, meses, não é? Então, as condições eram horríveis. Então é isso, pessoal. Obrigado. Depois falamos mais sobre esse assunto. Até logo.